arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a: alínea A. Arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. A linha B. Recolher os valores arrecadados na forma da linha A deste inciso. A contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados, empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. A linha C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. Inciso 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário, pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 4. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário, pessoa física, exceto no caso do inciso 10 desse artigo, na forma estabelecida pelo regulamento. Inciso 5. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Inciso 6. O proprietário ou incorporador definido na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condomínio da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida, para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Inciso 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observada as exigências do regulamento. Inciso 9. As empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei.
Inciso 10. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercializem a sua produção. A linha A no exterior, a linha B diretamente no varejo ao consumidor pessoa física. A linha C, a pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12. A linha D, ao segurado especial. Inciso 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Inciso 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput deste artigo, o produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente. A linha A da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. A linha B de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. A linha C de serviços prestados de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas. Inciso 1. No inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. Inciso 2. Na linha B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 3º. Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado, referido no parágrafo 5 do artigo 12. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 5. Aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao cooperado, que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Parágrafo 7. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 8. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento. Parágrafo 9. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar.